Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus possa estar presente nesse momento aqui ao nosso lado, através da sua palavra, e o seu Espírito Santo possa tocar em nossos corações para que essa palavra nos traga vida e nos traga o nosso querido pão espiritual nessa manhã. Que Deus abençoe a todos nós. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você é uma pessoa que gosta mais de agradecer ou de reclamar? Muitos de nós gostamos de agradecer quando recebemos coisas boas. Mas e quando nem tudo está dando certo? Você é grato? Ou será que você é o tipo de pessoa que mais reclama? Você acorda já reclamando da vida, reclamando do clima, reclamando da família, reclamando do trabalho? Ou você agradece a Deus? Agradece a Deus pelo clima, pela sua família, agradece a Deus por tudo que Ele tem lhe dado, inclusive o trabalho, aquele meio de sustento para você e para a sua família. Você é uma pessoa que mais agradece ou que reclama? Como você vê a sua vida? Então nós vamos meditar numa história muito importante na palavra de Deus, que está descrita no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Quero que prestem bastante atenção. Aqui diz o seguinte: e foram para Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, estava Bartimeu, cego e mendigo. E ele estava assentado à beira do caminho. Então aqui diz que havia um cego, e além de ser cego, ele era mendigo. Ele estava sentado no meio-fio, à beira do caminho, na saída de Jericó. E ele ouviu uma grande multidão e perguntou: quem é esse? Responderam: é Jesus, filho de Davi. Responderam: é Jesus. Ele então pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que chamassem ele. Chamaram o cego dizendo: tenha bom ânimo, Bartimeu, levanta, ele te chama. Perguntou-lhe Jesus: o que você quer que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Então aqui nos conta a história de Bartimeu. Bartimeu era um homem que passou por muita dificuldade na sua vida. Ele enxergava, mas a Bíblia não conta por que ele perdeu a sua visão, por que ele ficou cego. Mas nos diz essa verdade, que ele era cego. Nessa ocasião, Bartimeu já estava cego. E agora, ele estava pobre, além de cego, mendigo, não tinha com que se alimentar, não tinha um local para descansar, vivia nas ruas. E aqui nos diz a história que ele estava sentado pedindo esmolas. Talvez ele não tivesse comido ainda naquele dia, mas Bartimeu ainda tinha uma coisa muito importante, chamado esperança. Bartimeu tinha esperança, Bartimeu tinha fé que a situação dele poderia melhorar. E agora, mesmo não podendo ver, Bartimeu ele ouviu. Então ele começou a ouvir que havia uma grande multidão, um grande ajuntamento de pessoas caminhando. E ouvindo aquilo, ele aproveitou a oportunidade para resolver o seu problema. Bartimeu poderia estar reclamando que ele não enxergava, poderia estar reclamando da vida, reclamando de tudo aquilo que ele não tinha em sua vida. Mas ele usou aquilo que Deus havia dado a ele, a audição. Ele ouviu que havia uma numerosa multidão. E agora Bartimeu, ele perguntou para as pessoas: quem é esse que está passando? O que agitamento é esse? O que está acontecendo? E as pessoas falaram para ele: é Jesus que está passando, é Jesus que está realizando milagres, é Jesus que está curando. Nesse momento o coração do Bartimeu pulsou mais rápido e ele viu
que nesse momento ele poderia receber a cura que ele tanto precisava. Então, ele não podia ver, mas ele podia ouvir e ele podia falar. Então, ele respirou profundamente com todo o ar que havia em seus pulmões e ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas que viram Bartimeu gritando começaram a mandar que ele ficasse calado, mandar que ele ficasse quieto. Ele estava fazendo muito barulho, promovendo muita agitação. E nesse momento Bartimeu podia ter desanimado. Bartimeu podia ter entrado numa tristeza, pois as pessoas não queriam ajudá-lo. Ele era um mendigo, ele era cego. E as pessoas estavam atrapalhando ele de receber a tão almejada cura. Ele poderia reclamar de muitas coisas, mas ele não reclamou. Ele continuou usando tudo aquilo que ele tinha para chamar a atenção de Jesus. Ele clamou agora mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para chamar a Deus. Nesse momento que Bartimeu, ele usou todo o ar que ele tinha em seus pulmões para atrair a atenção de Jesus. Parou e entendeu que alguém precisava dele. E agora Jesus disse: chamai aquele homem que está me chamando. Convidem ele a vir à minha presença. Nesse momento, as próprias pessoas que estavam mandando que Bartimeu se calasse, que estavam repreendendo ele, que estavam jogando ele para baixo, falaram: Bartimeu, Jesus está te chamando. Rapidamente, abriu-se o caminho para que Bartimeu pudesse ir até Jesus. Bartimeu, ele era cego, ele não conseguia enxergar, mas ele tinha as duas pernas. Então ele usou aquelas pernas, ele deu um pulo, muito feliz, muito alegre, porque Jesus iria ouvi-lo. Jesus iria dar uma oportunidade para que eles se conhecessem e ele exprimisse ali o seu desejo, o seu pedido. Então ele pulou, ele pegou a sua capa, que era talvez a coisa mais preciosa, mais valiosa que ele tinha em sua vida. Aquela capa servia para ele se cobrir do frio. Aquela capa servia também para ele dormir em cima. Servia para várias coisas. E agora ele pegou a capa, ele jogou, ele foi até Jesus. Porque quando nós vamos ter um encontro com Jesus, nós não precisamos de nada desse mundo. Porque o nosso Pai Celeste, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E Bartimeu, ele entendia isso. Que a partir do momento que ele se encontrasse com Jesus, a vida dele seria transformada. Então ele foi até Jesus. E Jesus disse agora para ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele disse: Jesus, que eu volte a enxergar. E ele, nesse momento, foi curado. E Jesus disse: Bartimeu, a sua fé te salvou. Amém? Então ele recebeu a cura. Irmãos, muitos de nós desistimos, reclamamos, entramos em tristezas por problemas que acontecem em nossas vidas. Mas nós não podemos deixar que isso encha a nossa mente. Bartimeu, ele tinha tudo para continuar como um mendigo, continuar como um cego, continuar pedindo esmolas, mas ele era um homem que tinha esperança. Eu quero te fazer uma pergunta: você é uma mulher, você é um homem que tem esperança? Você acredita que as coisas podem melhorar? Nós vivemos, creio eu, que na pior época da história desse mundo, onde o pecado abundou, onde as doenças estão cada vez mais crescendo, o amor está acabando, a alegria de muitos está acabando. E eu não falo somente da cegueira de pessoas doentes, não é somente o exterior, mas as doenças interiores, pessoas sem vontade de viver, pessoas com depressão. E muitas vezes nós não temos tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queríamos, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu, não para reclamar, mas para dar glória, para agradecer a Ele, para pedir que Ele venha continuar nos dando aquilo que nós precisamos.
Bartimeu ele não enxergava, mas ele podia falar, ele podia ouvir, ele podia andar, e ele usou tudo aquilo que ele tinha à sua disposição para chegar até Jesus.